Olá. Então, hoje a gente vai começar um novo quadro na revista eletrônica Cidades e Negócios, que é voltado para a nova lei de licitações, especificamente sobre a nova lei de licitações. Tá? A gente vai nomear esse quadro de Conhecendo a Nova Lei de Licitações. Bem simples, para facilitar o entendimento. E por que a gente vai, a partir de agora, tratar da nova lei de licitações com mais ênfase aqui dentro das Cidades e Negócios? Bem, pessoal, essa nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela tem duas características, ou ela traz duas características que eram muito importantes, que a gente entende serem relevantes para que a gente trabalhe essa lei dentro da Cidade de Negócios com um destaque especial. E quais são esses dois destaques? Primeiro, essa nova lei ela vai proporcionar uma mudança comportamental para os gestores públicos especial, tá? Uma mudança especial da forma como os gestores públicos devem lidar com as licitações públicas. Isso é muito importante, é muito relevante para toda a sociedade, não só para o gestor público, não só para aquela administração pública, mas também para a sociedade, obviamente. E o segundo pilar, a segunda característica dessa nova lei, é que nós entendemos que essa lei vai trazer uma grande oportunidade de negócio para a iniciativa privada. Então, é importante que, por um lado, o poder público esteja apto, esteja preparado para manusear corretamente, utilizar corretamente tudo aquilo que a nova lei vai proporcionar. E, por outro lado, a gente terá, pelo lado da iniciativa privada, um grande leque de oportunidades para aproveitar esse novo momento pelo qual vai passar a administração pública por conta da nova lei de licitações. E eu já falei isso outras vezes aqui, e não custa repetir, e na verdade eu sempre vou repetir isso. É algo que eu carrego comigo, e dentro da minha atividade profissional, eu tenho a necessidade de informar isso para nossos clientes, para as pessoas que eu me relaciono. Assim como na área eleitoral, assim como na área política, o poder público, né, a máquina pública, a administração pública, as regras que regem a administração pública, né, esse setor não comporta mais a atuação de pessoas não profissionais. Tá? Ou seja, assim como na parte política, aqueles que almejam um cargo eletivo, aqueles que almejam participar do poder político, né, e ter um mandato ali conquistado nas urnas, tanto esses agentes políticos como aqueles que depois vão assessorá-lo dentro do poder público, né, não podem e devem entender que não existe mais espaço para amadorismo. Tá? Então, um candidato a prefeito, um candidato ao governo do estado, um candidato ao cargo, né, executivo de modo geral, ele precisa entender que, além dele, durante o processo eleitoral, precisar ser profissional na sua atuação, e ele entender que o processo eleitoral não aceita mais amadores, os amadores vão ficar pelo caminho, não só na parte política, mas também na parte jurídica, né? Aquele candidato amador, ele vai se amarrar com as entranhas das normas jurídicas e deve ficar pelo caminho prejudicado, e isso vai afetá-lo no futuro, tanto no seu projeto político, como também dentro da sua administração, caso seja eleito. E aquele que está com mandato, ele precisa entender que a busca pelo aperfeiçoamento, a busca pelo conhecimento, a busca pela correta aplicação das leis, não só aplicar a lei, mas de forma efetiva, né? Transformar a máquina pública em uma máquina efetiva, eficiente, célere, enfim, dentro das possibilidades. A gente sabe que quando a gente fala de máquina pública, quando a gente fala de administração pública, a gente não pode ter em mente que a máquina pública é um conceito único, né? A realidade é única para todo mundo. A gente sabe que não é assim. A própria nova lei de licitações ela foi feita para o governo federal. Ela foi feita para a União.
que possui uma estrutura muito boa, né? Uma estrutura composta por um quadro efetivo altamente qualificado e muito bem remunerado em comparação com os estados e especialmente os municípios, mas a lei ela vale para todos, para a União, para os estados, para o Distrito Federal e também para os municípios, certo? Então, aquele gestor público, aquelas pessoas, não só o prefeito que foi eleito, mas os seus secretários, né, os diretores, todos aqueles que possuem cargo, especialmente, né, aqueles que possuem cargos de direção, precisam entender que não só eles, como a sua equipe, né, ambos precisam estar permanentemente treinados, precisam estudar permanentemente as normas, as leis, enfim, as regras, as estratégias de gestão, de uma gestão eficiente. E então é fundamental que esse pensamento seja internalizado junto a toda a administração pública do Brasil, toda, do menor município até a União, até o governo federal. Então, esse é o objetivo da revista eletrônica Cidades e Negócios, tratar de assuntos relacionados ao poder público, à administração pública de modo geral. Então, nesse sentido, a nova lei de licitações, por óbvio, ela também é um instrumento, ela é uma pauta que deve ser permanente aqui dentro da revista. E quando a gente fala de administração pública, esse ambiente de administração pública, a gente inevitavelmente também fala da iniciativa privada, né? A iniciativa privada que contrata com o poder público. E também a iniciativa privada, ela é um segmento da sociedade, vamos dizer assim, que especialmente essa iniciativa privada que contrata com o poder público, que tem um destaque especial, que terá um destaque especial aqui dentro da revista. Então, quando a gente fala da nova lei de licitações, a gente fala de uma forma que impacta esses dois atores importantes, o poder público e a iniciativa privada, certo? Então, o que a gente quer fazer a partir de agora? Como eu já tinha falado também em outros vídeos, a gente vai começar a trazer para cá, para dentro da revista, alguns conteúdos básicos, tá? Nada muito aprofundado nesse momento, porque eu entendo que estudos mais aprofundados para um outro momento, são para outros tipos de abordagem, de eventos, na verdade. Mas a gente sim quer trazer para cá, para dentro das Cidades e Negócios, algumas informações importantes voltadas sobre a nova lei de licitações. Então, o objetivo é esse, trazer alguns conteúdos sobre a nova lei, interagir com o nosso público de uma forma muito mais intensa sobre assuntos relacionados ao poder público. E a nova lei agora vai ser inserida aqui nas Cidades e Negócios através desse quadro, que a gente pode chamar de quadro, de Conhecendo a Nova Lei de Licitações, tá bom? A nova lei é a Lei 14.133. Outra coisa, a abordagem que a gente vai fazer sobre essa nova lei é uma abordagem simples, tá? Não é nada doutrinária, a gente não vai fazer aqui comparações entre as leis, por enquanto, pelo menos por enquanto não, ou vai abordar de uma forma que a nova lei é muito melhor que a anterior, a 8666, ou ela é pior, melhor, ela é igual, enfim. O objetivo não é esse nesse primeiro momento. O objetivo é trazer alguns conceitos da lei, tá? Trazer alguns conteúdos sobre a lei em conteúdos reduzidos. Estou me alongando aqui agora porque é o primeiro conteúdo, então eu queria poder fazer essa introdução, tá bom? E a gente vai trazer aqui pequenos resumos sobre a nova lei de licitações. Então, eu vou aqui agora compartilhar com vocês um material, tá? Para que eu possa fazer a abordagem desse material, tá bom? Repito, é um material resumido, é o primeiro vídeo aqui, e aí a partir de agora a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre a nova lei de licitações, também vou trazer outras pessoas, trazer outros especialistas em direito administrativo, em a nova lei de licitações, direito público, para a gente interagir também com outros especialistas aqui dentro das Cidades de Negócios. Então, esse aqui é o primeiro banner que eu vou trazer para vocês.
vamos lá. Eu que você aqui, o coordenador dos trabalhos, hein? Então, não leve em consideração, de repente, alguma falha minha aqui, tá bom? Que eu vou apresentar e, ao mesmo tempo, fazer aqui a apresentação do material e gerenciar aqui a ferramenta de apresentação. Tá? Então, vamos lá. Conhecendo a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Bem, aqui são as minhas redes sociais. Meu Instagram é @claudiomoraes.7. Meu Moraes é com E, tá? claudiomoraes.7. Aqui é o site do nosso escritório, claudiomoraes.db.br. Bem, a gente está falando aqui de nova lei de licitações, mas antes de eu explicar aqui algum conteúdo sobre a nova lei, eu acho que é importante a gente fazer a pergunta mais básica de todos, né? O que é licitação? Porque não adianta a gente aprofundar aqui algum debate, algum tema sobre a nova lei se esse tema ainda é desconhecido. Então, eu preciso entender, nós vamos levar em consideração o seguinte: esse conteúdo vai ser levado para pessoas que vai ser consumido por pessoas que conhecem o tema, pessoas que não conhecem completamente o tema, e aquelas pessoas que eu tenho certeza, né, aqueles servidores públicos, aqueles agentes políticos também, que passarão agora a ter um cargo de gestão dentro da administração pública, que sabe, já ouviu falar sobre licitação, mas, enfim, ainda vai começar a engatinhar nesse ramo. Então, é importante que a gente comece aqui da base, realmente. Eu vou tentar fazer uma abordagem bem simples, tá, gente? Sem juridiquês, né? Sem palavras aqui jurídicas, termos jurídicos, para poder dificultar as coisas, não. A ideia realmente aqui vai ser um bate-papo, vai ser um assunto, um conteúdo bem simples, tá? Muito embora o assunto seja técnico, o assunto seja importante, mas a ideia realmente é simplificar aqui o entendimento, o raciocínio, para levar para vocês algo bem mais facilitado. Então, o que é a licitação? O que é a licitação pública? O que significa isso dentro da administração pública? Vamos lá. Bem, a licitação é o processo administrativo que antecipa. Isso aqui é fundamental. Vou logo marcar aqui essa palavra, que é uma palavra-chave. O que é a licitação? É um processo administrativo que antecipa os contratos celebrados pela administração pública, tá? Que visa, né, a licitação visa buscar a melhor proposta possível. A melhor proposta possível para a administração pública. A gente tem que entender que a administração pública, quando ela faz a licitação, ela busca a melhor proposta possível para si, tá? Até por conta do interesse público. Tá? Então, sempre respeitando o princípio da impessoalidade, ou seja, todos os particulares, todos aqueles que vão participar da licitação, né, que estão aptos a participar da licitação, poderão concorrer entre si. Então, isso aqui é fundamental. É um dos princípios basilares, os mais básicos da licitação. É o seguinte: a administração, ela quer comprar um alfinete, tá? Ou um foguete. Eu quero fazer esses extremos, de um alfinete a um foguete. Então, via de regra, a administração pública, ela vai precisar fazer o seguinte: ela vai ter que olhar, falar para a sociedade, dizer: a sociedade, é o seguinte, eu quero comprar uma agulha ou um foguete. Quem vende a agulha ou o foguete pode vir que, se passarem, né, pelas pré-qualificações que a gente vai colocar aqui, vocês vão participar dessa disputa entre vocês, particulares, e a gente vai escolher a melhor proposta para comprar a agulha ou o foguete. É basicamente isso. Por isso que esse processo administrativo, ele antecipa o contrato. Por quê? Porque quando a administração pública escolher, né, através de critérios objetivos, que ela vai comprar aquela agulha ou aquele foguete, ela vai, a partir de então, assinar um contrato. Esse contrato é chamado de contrato administrativo. Então, o poder público, a administração pública, vai assinar um contrato com um particular, aquele particular que ofereceu a melhor proposta, da agulha ou do foguete. Então, esse contrato assinado, ele vai ser celebrado, ele é chamado de contrato administrativo, entre essas duas partes, a administração pública e o particular. E esse processo administrativo da licitação, né, ele tem que ser
acontecer de forma antecipada, tá? Então, você não pode, obviamente, a administração não pode contratar para depois fazer a licitação, né? Porque a licitação é justamente buscar essa melhor proposta. Então, por isso que é importante a gente destacar aqui essa palavra que antecipada, né? O processo administrativo que antecipa o contrato, os contratos celebrados, tá bom? Tá. Então, em regra, sempre que a administração pública precisar celebrar contratos, deverá fazer mediante prévia licitação. Repetindo aqui, né? A importância de se fazer previamente a licitação, mas existem exceções, tá? Como as dispensas e as inexigibilidades de licitação nos termos da lei. Então, há exceção para esse processo administrativo? Há. Tá? Existem casos onde haverá a dispensa da licitação ou a inexigibilidade, onde a administração pública poderá contratar diretamente. Mas isso aí é um outro momento que a gente vai tratar aqui. Nesse momento, a gente está falando aqui só do conceito de licitação e depois a gente vai se aprofundar também nesses dois conceitos de dispensa e inexigibilidade, tá bom? Então, vamos lá. Bem, quem são os destinatários das normas gerais da nova lei de licitações? É o seguinte, a nova lei já foi promulgada, né, desde o dia 1º de abril de 2021, e ela passou a ter vigência desde sua publicação. Tá? Então, aqui a pergunta é para quem são? Né, quem são os destinatários dessa nova lei de licitações? É para todo mundo? Toda a administração pública, todo e qualquer órgão, entidade, ente federativo, empresas públicas, todos deverão atender a essas normas gerais da nova lei de licitações, a lei 14.133, ou não? Ou só algumas pessoas, alguns entes, ou algumas empresas? É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, quem são os destinatários? A administração pública direta, ou as administrações públicas diretas, porque nós estamos falando aqui do governo federal, né, o ente federal, estadual e municipal e também distrital. As autarquias, as fundações públicas, tá? Da onde? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, as administrações públicas diretas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são os destinatários da nova lei de licitações, tá? As autarquias também, tá? Desses três entes, né? União, estados, Distrito Federal e municípios, e também as fundações públicas. E abrange, né? Abrange o quê? Abrange os órgãos dos poderes legislativos e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios. A gente tem que lembrar que os municípios não possuem poder judiciário, certo? Então, por isso, essa diferença aqui. Quando eles, né, estiverem desempenhando a sua função administrativa. Porque é o seguinte, o poder legislativo e o poder judiciário, embora não sejam o poder executivo, eles têm as suas funções próprias, né, as suas prerrogativas, as suas finalidades próprias, eles também atuam de forma administrativa. Ou seja, tanto o poder legislativo como o poder judiciário, eles também precisam fazer contratações. Então, nesse momento, eles estão desempenhando a sua função administrativa. O Poder Judiciário também precisa comprar ali a sua agulha. Ele pode não comprar o foguete, mas ele tem que comprar a sua agulha, ele tem que comprar a sua água mineral, ele tem que comprar a refeição, ele tem que comprar vários bens e contratar serviços para fazer com que a sua atividade ela seja executada. Então, o Poder Judiciário, para funcionar, ele precisa comprar o cafezinho, ele precisa comprar o açúcar. Então, nesse momento, ele vai precisar, né, o Poder Judiciário e o Legislativo vai precisar licitar, tá bom? Então, é isso que significa aqui essa distinção do Poder Legislativo e também do Poder Judiciário. E também
os fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Então, vamos lá dar alguns exemplos, né? Nível federal, a administração direta, né? Vamos dar um exemplo aqui dentro do governo federal. O que é a administração direta? Quais são os exemplos que a gente pode citar para vocês? Exemplo, Presidência da República e ministérios, Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Né? Foi exatamente o que nós falamos aqui. O Poder Legislativo da União, né? Aqui, ó, da União, a gente vai ter aqui o Congresso Nacional e também o Judiciário, também da União, a gente vai ter aqui o Supremo Tribunal Federal como exemplo. E dentro da administração indireta, nós temos como exemplos, né? Compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica: as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas. Só que aí é o seguinte, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente falou anteriormente que essa lei, ela se destina à administração pública direta, à autarquia e fundações públicas, certo? E aqui a gente está informando que alguns exemplos da administração pública indireta do governo federal são, além de autarquia e as fundações públicas, né? Aqui, ó, nós também temos as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Entretanto, aqui elas não estão aqui enquadradas, né? Elas não estão listadas como destinatárias dessa nova lei de licitações. Por que elas não estão? A gente vai explicar já no próximo slide, tá? Mas vou deixar aqui destacado de azul que as empresas públicas e a sociedades de economia mista, elas não são destinatárias da nova lei de licitações. Vou voltar aqui, né, para os nossos exemplos. Bem, nível estadual, nós temos o governo estadual e as suas secretarias, né? A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, as Assembleias Legislativas dos Estados e os Tribunais de Justiça. E nível municipal, nós não vamos ter Tribunal de Justiça, nem o Judiciário, então nós temos aqui o governo municipal e suas secretarias, exatamente como acontece a nível estadual. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, elas precisam licitar, né? Então, por isso que elas estão aqui enquadradas, colocadas como exemplos. E a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo Municipal, também, além da sua função de legislar, o Poder Legislativo Municipal também precisa atuar aqui, ó, desempenhando, né, a sua função administrativa. Então, o Poder Legislativo Municipal aí também precisa fazer a sua aquisição das agulhas, dos veículos, do combustível, do cafezinho. Então, nesse momento, no momento que o Poder Legislativo ele atua, desempenha a sua função administrativa, ele também precisa licitar. E, nesse momento, ele vai usar, sim, a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Então, aqui, indo para a finalização, onde a nova lei de licitações não se aplica. A gente já deu spoiler, né, lá atrás. Então, não são abrangidas pela nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, as empresas públicas, tá? Como nós falamos lá, a nova lei ela não se aplica às empresas públicas, ela também não se aplica às sociedades de economia mista e também às suas subsidiárias. Por quê? Porque essas empresas públicas, a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, elas são regidas pela Lei 13.303, de 2016, a chamada Lei das Estatais. E nessa Lei das Estatais, essa lei ela estabelece o próprio processo licitatório que essas empresas estão submetidas, certo? Então, detalhe, atenção aqui, né? Em caso de lacuna, quando essa lei das estatais, ela possui alguma lacuna, quando ela vai tratar das licitações, aí sim, ela mesma
essa própria lei das estatais, ela prevê que a lei das licitações, a lei de licitações, a lei 14.133, ela é aplicada, tá? Dentro dos processos licitatórios das empresas públicas, de forma subsidiária, tá? Por quê? Porque a Lei 14.133, ela disciplina as normas gerais de licitação, tá? Então, quando houver lacuna, em caso de lacuna no processo licitatório das empresas estatais, pela Lei 13.303 de 2016, utiliza-se a Lei 14.133 de 2021. Por ser esta a norma geral sobre licitações nos termos do artigo, dois artigos, 41 e 55 da Lei das Estatais, tá bom? Então é isso. A gente fica por aqui nesse primeiro vídeo, nesse primeiro conteúdo sobre a nova Lei de Licitações, e a gente volta num outro vídeo tratando desse assunto. Antes de eu concluir, eu preciso lembrar vocês, para vocês ajudarem a gente aqui no projeto, para vocês curtirem esse conteúdo, comentarem, compartilharem. Agora, mais do que nunca, o projeto da revista precisa da participação de vocês. Precisa que vocês comentem os assuntos, façam questionamentos, e aí a gente consegue criar as pautas que vocês estão precisando, vocês estão pedindo, para a gente, inclusive, aperfeiçoar aqui o conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês a partir de agora. A ideia, gente, é que agora a gente tenha um conteúdo diário dentro aqui da Cidade dos Negócios, tá? Tanto aqui no canal do YouTube, também como no Instagram e no Facebook. Então, e também no nosso portal, né? O www.cidadesnegócios.com.br. É muito importante a participação de vocês para que esse projeto realmente se desenvolva cada vez mais. E agora a ideia é intensificar. Então, não custa nada, ajuda a gente aí, ajuda o projeto, participa com a gente, comentando também, curtindo e compartilhando esse conteúdo, tá bom? Então, fico por aqui, um abraço.